Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você deve conhecer um meme Absolute Cinema, né? É, meu amigo, o senhorzinho Absolute Cinema é um grande diretor da história do cinema que já entregou pra gente filmaços como Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Touro Indomável Os Infiltrados e muitos outros. E entre eles, claro, está Ilha do Medo, filme que talvez seja o mais popular da carreira de Martin Scorsese atualmente. E aí... Ah, é Martin Scorsese o nome desse velhinho? Sim! Tu achou que fosse o quê? Absolute Cinema. Absolute Cinema. Fato é que esse talvez seja o filme mais popular desse cidadão atualmente e a gente quer entender por quê. Será que é por conta de um plot twist no final que deixa as pessoas meio cabreiras pensando sobre isso? Será que é pela ambientação ou será que é simplesmente a memória de todos nós nos enganando e esse filme nem é tão bom assim? Não, heresia. É o que nós veremos agora em mais um filme stop aqui no canal Piuí, hoje sobre Ilha do Medo. O Leonardo DiCaprio ficou nessa Ilha do Medo. Mas é apenas uma ilha. Eu vivo uma vida de medo, achando que vocês vão ver um vídeo do canal Piuí e não vão apertar no botãozinho do like. Acaba com o meu medo, por favor. Um escritor é como um deus. Quando ele está escrevendo ali seu livro, ele concebe o mundo inteiro do jeito que ele bem quiser e não precisa pedir satisfação a ninguém. Agora, um roteirista, ele é mais como um pintor de casas. A estrutura está pronta, ele não pode mexer ali, mas ele pode dar cor a todas as peças da maneira que bem entender. Quando Deus te desenhou, que ele tava namorando. E quem falou isso não fui eu, tá? São palavras de Dennis Lehane, o autor de Shutter Island, o livro original que deu vida ao filme Ilha do Medo, e também roteirista de vários filmes e várias séries, incluindo alguns episódios de The Wire. e olha só, escrever filme, escrever game, escrever série, tudo é muito difícil, não é a mesma coisa, entendeu? Ah, eu sou muito bom em escrever um livro, vou fazer um excelente roteiro. Não é assim não, irmão. A gente já viu isso dar errado muitas vezes e eu posso afirmar aqui que em todos esses casos a pessoa que escreveu o roteiro não conhecia a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. E na EBAC, meu irmão, se você fizer um curso, você vai aprender a fazer roteiro para TV, cinema e games. Ou seja, na EBAC você aprende todas as coisas, né? Então se o cara é bom, já escreve um bom livro, ele faz o curso e ele consegue adaptar tudo que ele fez para mídias diferentes. A EBAC tem mais de 145 mil alunos e oferece mais de 150 cursos em uma plataforma própria de ensino. Muitos deles em áreas do audiovisual, como edição, motion design e roteiro. E a produção de conteúdo no Brasil está cada vez maior, os streamings todos estão apostando em séries nacionais, tem muito produtor de conteúdo precisando aí de profissionais para dar suporte e, se você não sabe como entrar nesse mercado, precisa conhecer a EBAC, porque além de aprender com professores renomados do mercado, você ainda tem uma comunidade com mais de 145 mil alunos para trocar ideia, para fazer seu portfólio e para ficar preparado para quando a oportunidade bater a sua porta, você só abrir ela. Precisamos de roteirista aqui no Piuí. Prazer, Léo Piuí. Nossa, vai encaixar bem. Então acesse agora mesmo o link na descrição ou aponta a câmera para o QR Code que está em algum lugar aqui da tela para você ter acesso à plataforma e também ao nosso cupom de desconto, Piuí Bônus, que vai te dar R$200 de desconto na matrícula. E você ainda pode parcelar sua matrícula em até 21 vezes no cartão ou 36 vezes no boleto. Ô louco, tá de sacanagem, né? Aproveita! Nos anos 90, um escritor foi ganhando notoriedade por fazer livros policiais sufocantes, que criava ali narrativas muito instigantes. Você ficava preso no livro e não conseguia parar de ler até terminar. Dennis Lehane nos entregou Sobre Meninos e Lobos e Gone Baby Gone, que, olha só, geraram filmes com grandes diretores, como Clint Eastwood, e nem tão grande assim, mas realmente é um bom diretor, tem que admitir que o Ben Affleck é um bom diretor, né? E foi em 2003 que ele lançou o livro Paciente 67, ou Shutter Island no original. A obra chamou a atenção de Hollywood por se passar em uma ilha misteriosa, envolver hospital psiquiátrico, ter uma vibe de suspense, de mistério e até mesmo de terror. E, obviamente, ter sido escrita pelo Lehane. Então, era uma receita para o sucesso e nas mãos certas
podia sim dar mais um filmaço. E veja só, caiu no colo não apenas de Martin Scorsese, mas do ator que muito trabalhou com ele já nessa vida, Leonardo DiCaprio. E aí eu me arrisco a dizer que quando você junta o Absolute Cinema com o DiCaprio, não tem como dar errado. Lançado em 2010 com o roteiro de Laeta Kalogridis, de Alita e Exterminador do Futuro Genesis e direção de Martin Scorsese, ou o Absolute Cinema. Absolute Cinema. Ilha do Medo nos leva até o ano de 1954 e nos apresenta Ted Daniels, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e seu parceiro Chuck, interpretado pelo Mark Ruffalo, dois policiais federais que estão indo até essa ilha, onde tem um manicômio, porque tem uma investigação importantíssima a ser feita. Você é o meu novo parceiro? Eu mesmo. E de cara me vê logo com a cabeça enfiada no vaso. Essa é a primeira missão que eles vão fazer juntos, então eles acabam se conhecendo ali no barco, e é nesse momento já de largada que o Ted fala pro Chuck a história da sua esposa, que acabou falecendo em um incêndio. E aparentemente ele ainda não superou essa morte, porque ele fala isso com um tom bem triste e porque ele está usando uma gravata que lhe foi dada pela sua falecida esposa. Uma gravata horrível. Vai se foder, vai! Bom, os dois policiais chegam até esse hospital psiquiátrico, o famoso Ashcliff. Olha esse nome, pega esse nome. Como é que não vai ser um hospital psiquiátrico de filme, né? Inclusive, eles entendem um pouco mais sobre essas instalações e eles comentam: a ala C é extremamente perigosa porque lá são enviados os detentos, ou nesse caso, pacientes mais perigosos. A ala C é aquele prédio no penhasco. Os pacientes mais perigosos se encontram lá. Um grupo de guardas leva os dois até Ashcliff e no caminho o Ted vai dando uma olhada pelo local. E ali ele vê alguns pacientes muito estranhos, incluindo uma mulher que olha pra ele e manda, ele ficar calado. Que diabo é isso? Os agentes conhecem um diretor desse hospital, o Dr. Cowley, que começa a falar sobre como é que funciona a parada, mas também comenta sobre uma coisa curiosa. Uma tal Rachel Solano, uma paciente, acabou fugindo nas últimas 24 horas. E essa mulher é muito perigosa, ela é muito lunática. Ela afogou seus 3 filhos. E esse relato começa a ativar algumas memórias meio bizarras na cabeça do nosso personagem principal. Ele começa a lembrar da época que ele estava no exército, que ele foi pra Europa, ele foi parar num campo de concentração e ele viu coisas assustadoras lá. Desculpe, doutor. Mas, agora que eles conhecem o Dr. Cowley, entendem que ali naquele hospital eles têm uma maneira mais humanizada de tratar os pacientes, coisa que era muito incomum em termos psiquiátricos lá na década de 50, eles decidem então que eles estão preparados para iniciar essa investigação, para procurar Rachel Solano. E aí eles começam justamente pela cela de onde ela escapou. Uma cela que não teria como ela escapar, não tem nenhuma marca por dentro, não tem na janela. Tudo o que eles encontram lá, na verdade, é um bilhete que diz o seguinte: a lei dos 4, quem é 67? E aí o Ted já guarda isso aí, porque é uma pista que será importante. Quem é 67? Como eu vou saber? A investigação faz com que eles comecem a perguntar quem que era o doutor responsável por essa paciente. E o nome aparece, o Dr. Sheehan. Só que o cara tá incontactável, ele tá de férias, não sabe onde é que ele foi parar, então não tem como perguntar pra ele. E eles começam a investigar um pouco mais, começam a botar o diretor na parede, e o diretor parece esconder alguma coisa. Parece que ele sabe alguma parada muito importante, mas ele prefere tirar o corpinho dele. Eu não lembro disso aí, não. E o Ted vai estranhando as coisas. Esquisito que o psiquiatra não tá aqui quando a gente precisa. Aí ele descobre que em Ashcliff tem um psiquiatra alemão. Então ele já faz toda uma associação com a guerra, acha isso esquisito. Ele sabe que os alemães faziam coisas com a mente das pessoas. E, além de todos esses sinais que estão ali na frente dele, nessa mesma noite o Ted vai dormir, sonha com a sua esposa, que fala pra ele, ali nos sonhos, ela diz o seguinte: a Rachel está aí, ela tá nessa ilha. E sabe quem mais está aí? Andrew Ladies, que é o cara que incendiou o apartamento desse casal e acabou matando a ex-esposa do nosso Ted. Ele também. Quem? Ladies. O sonho se conclui com o abraço dos dois e ela ali vai se esvaindo, né? Como se o Thanos tivesse acabado de estalar os dedos.
Excelente, cara, excelente. Principalmente porque o Martin Scorsese deu aquela declaração polêmica de que filme da Marvel não era cinema, né? E agora tá aqui sendo comparado com o Thanos. É do jogo, né, amigo? É tudo computador essa porra. É impressionante como essa cena é bonita e como ela tem toda uma simbologia, ele abraçando ela se esvaindo no meio dos braços dele, se esvaindo não só em cinzas, mas também em água. E isso vai fazer muito sentido lá no final do filme. Esse aqui é um filme que, se você sabe o que vai acontecer no fim, a experiência de reassisti-lo é totalmente diferente, vale muito a pena. O fator replay dele é altíssimo, porque você vai pegando pequenas pistas do que vai rolar. Inclusive, muitas pessoas falam que essa cena do abraço lembra bastante a pintura O Beijo, do pintor austríaco Gustav Klimt. Parece bastante, talvez tenha uma inspiração, mas isso que o Léo falou chama atenção, como esse filme tem uma fotografia diferenciada, tá ligado? Ele consegue entregar pelo posicionamento de câmera, pelas cores, muito do que o filme quer falar. Ele às vezes não precisa falar muita coisa, mas a imagem entrega, né? Inclusive, esse filme tem toda essa vibe de um lugar isolado, sabe? Você se sente meio oprimido, mas nesse momento do sonho a fotografia do filme muda, vem uma iluminação ali de cima nesse casal, a gente percebe uma mudança nas tonalidades e a gente tem aqui um momento muito mais afetivo dentro de um filme que é todo soturno. Aliás, uma pegada bem Silent Hill, né? Esse lance, tipo, de como ele visualiza as coisas, como é que a memória dele associa aqueles acontecimentos a coisas físicas, mas assim, físicas na mente dele, né? Como ele enxerga aquilo lá, acho bem foda, tá? In my restless dreams, I see that town. No dia seguinte, Ted e Chuck acabam recebendo a informação de que tem uma outra ala nesse hospital psiquiátrico que o pessoal é tratado de outra maneira. Não é humanizado coisa nenhuma. Tem lobotomia, tem um monte de remédio forçado. E aí essa dupla começa a desconfiar que talvez essa Rachel Solano foi enviada pra essa parte e o diretor tá fazendo que não viu, entendeu? Ah, nem sei o que aconteceu, sei lá. Nunca nem vi. E a investigação, obviamente, continua. Agora com o Ted sabendo, tendo a confirmação que Andrew Ladies está ali e ele já assume, ele vira uma chave, ele pensa assim, quer saber? Eu também vou pegar esse cara, eu vou achar a mulher e eu vou capturar esse malandro. Então eles começam ali a interrogar vários dos pacientes para entender qual foi a última vez em que a tal da Rachel apareceu. E uma dessas pacientes está ali falando com os dois à mesa e quando o Chuck se levanta por um minutinho, ela entrega um bilhete pro Ted que fala o seguinte: corra, fuja daqui. Um copo d'água, por favor. E vou dizer uma coisa, tem muito diretor que é conhecido por tirar o máximo dos seus atores. E o Martin Scorsese é um bom exemplo disso. Já são mais de 25 atores e atrizes que trabalharam com ele e que foram indicados ao Oscar em filmes dele. E aqui a gente vê isso mais uma vez. E eu adoro esse momento em que eles estão, os dois detetives, falando com uma paciente, porque tem um determinado momento dessa conversa em que o Ted começa a perguntar para ela como é o Dr. Sheehan. E ela, por um segundo, dá uma olhadinha pro lado. Ela olha pro Chuck, que tá ali do lado do Ted. E ela segue depois a conversa, e se você já sabe o final do filme, depois você vai voltar e vai perceber que essa olhadinha, ela não é à toa, né? Ela tem uma intenção e é bom demais. Como ele é? Ah, ele é... Cara, eu adoro filmes que tem plot twist, mas que não tem só isso pra se bastar, entendeu? O plot twist é demais, ele é o que marca o filme, mas quando você reassiste, começa a pegar esses detalhes que anexam bastante na experiência. O próprio Clube da Luta, que a gente já falou aqui no canal Piuí, é um bom exemplo disso. O Sexto Sentido também, de filmes que deixam pra trás alguns elementinhos que só vão fazer sentido na segunda assistida. E sobre isso que o Miguel falou, vale mencionar que o Martin Scorsese é bom demais em fazer esses filmes que tem investigação. Recentemente a gente assistiu, recentemente não, mas enfim, há pouco tempo a gente assistiu, por exemplo, Long Legs, que é um filme muito bom, mas que pra nós ele deixa um pouco a desejar quando o assunto é investigação. E esse daqui ele vai te fornecendo algumas pistas e alguns caminhos pra história que são realmente bem interessantes e você quer saber o que tá rolando e você acaba tentando investigar junto com o Ted. Agora todas as peças se encaixaram. Durante a investigação, o tal de George Noyce começa a dar algumas informações muito importantes envolvendo lobotomia. Ele comenta sobre um psiquiatra alemão. E aí ele, o Ted, que já estava desconfiado pra caramba de toda essa história, junta os pontinhos, lembra da experiência dele na Alemanha, lobotomia, alemão e tal, ele junta tudo isso aí e fala, caraca, eles estão querendo esconder alguma coisa. Mas ficou claro pelo que me disse. O quê?
que fazem experiências com pessoas aqui. E de fato eles estão, porque passado algum tempo, o Ted e o Chuck chegam até a sala do Cowley e tá ele lá com outros figurões ali do hospital, com outros caras importantes. E ali ele ouve que tem 42 pacientes na ala A, tem mais 22 pacientes na ala B, e nesse momento o Ted faz toda uma conexão na cabeça dele e percebe que aquele papelzinho que ele encontrou que falava sobre quem é 67 é porque deve haver um 67º paciente. Rapaz, tá certo isso? Deve ter sim mais um cidadão e provavelmente ele está na perigosa, na temida ala C. E provavelmente ele é Andrew Leighton. Parece que Rachel Solando estava sugerindo que vocês têm um paciente 67. Porém, antes que eles possam pensar muito sobre isso, Rachel Solando é encontrada. E aí o diretor leva eles para conversarem com ela e a mulher claramente não tá batendo bem das ideias. Ela olha o Ted, confunde com o marido dela, fala sobre ter afogado crianças no lago e tudo mais, mas ele fica meio confuso, entendeu? Aliás, a essa altura do campeonato, o Ted já está tendo mais e mais visões e sonhos com a sua mulher. Então ele tá cada vez mais confuso. Você não sabe como eu ando solitária, Jim. Você se foi. E uma dessas visões, o Martin Scorsese usa uns flashes brancos que são bem incômodos e tal, mas fazem você ficar meio que na pele do protagonista, né? Ele também tá tendo esses transes. E aí o pessoal comenta, olha, tu tá estranho, Ted. Hoje dá um remedinho aqui pra tu se acalmar, pra tu dormir, pra tu ficar de boa. Talvez se recupera. E nesse momento de sono dele, ele volta para aquelas visões que ele tinha do campo de concentração e ele encontra uma garotinha. E essa garotinha diz o seguinte: você deveria ter me salvado. Você devia ter me salvado. E esse sonho continua com o Ted encontrando o Andrew Leighton na ala C do hospital, confirmando que ele é sim o paciente 67. Uma coisinha para mais tarde. Porque eu sei o quanto você precisa. E ele também vê a Rachel pedindo ajuda, falando, me salva desse cara, você tem que me resgatar e tal. Então, nesse momento, o Ted tem um sonho, é um sonho, obviamente, mas ele se sente mais incumbido ainda de fazer a missão dele, de capturar o Andrew Leighton. E quando o Ted acorda, o Chuck avisa ele, olha, deu um problema aqui na energia, por causa disso vários pacientes estão soltos agora e nós estamos tentando compensar, já que essa tempestade ferrou tudo. E esse é o momento perfeito para o nosso querido Ted escapar lá para a ala C para encontrar o Andrew. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Porém, não é Andrew Leighton que ele encontra, mas sim George Noyce, que era o cidadão que teria informado a ele que estavam rolando alguns processos de lobotomia dentro desse hospital psiquiátrico. E aí o Ted começa a conversar com o cara, só que o cara não quer conversar com ele. Só que esse doido deve estar muito do doido, porque ele fala que o agente federal, Ted Daniels, espancou ele esses tempos e deixou ele com essa cara toda deformada. Então ele já não quer mais papo, entendeu? Gosta disso? Quem fez isso com você, George? Sua língua solta, a sua conversa, e eu voltei pra cá por sua causa. Porém, ele fala, tudo que tá acontecendo aqui com você é um jogo realizado por esse hospital. Você é um rato num laboratório. E aí o Ted já começa a lembrar do que o Chuck tinha falado pra ele um tempo atrás. Ele disse assim, ó, tu é muito xereta, quer bisbilhotar demais as coisas. Eu não sei se esse pessoal do hospital não te atraiu aqui com segundas intenções. E aí, a partir desse momento, o Ted passa a desconfiar até do Chuck, porque o George Noyce fala pra ele, ó, inclusive esse teu parceiro aí, fica ligado, tá? Porque talvez ele não seja o que você tá imaginando. Ele é um delegado federal? Nunca trabalhou com ele, trabalhou? O Noyce começa até a ficar preocupado que talvez ele seja levado até um tal farol, onde algumas experiências são feitas. Ele tem muito medo do que são essas experiências, só que ele comenta, olha, Ted, você precisa deixar sua esposa aí. Essas memórias que vêm dela o tempo inteiro na sua cabeça, isso tá te fazendo mal, você tem que deixar. Let it go, entendeu? Esquece essa merda aí, pô. No fim das contas, o Ted percebe que o Andrew Leighton não tá na ala C, não tá na ala A e nem na ala B. Então ele só pode estar no temido farol comentado pelo George Noyce. E o Scorsese sabe perfeitamente conduzir essa história pra gente. Ele utiliza esse local decadente, com uma fotografia um pouco mais escura em alguns momentos, mas às vezes, quando tem que ser colorido e alegre, ele também entrega pra gente poder entender a diferença das emoções que o protagonista tá sentindo. E toda essa parada da investigação, esse clima mais fechado, às vezes com a tempestade, conversas e tal, lembra bastante o cinema noir dos anos 40, de detetive e tal, aquela parada meio máfia. Cara, é muito da hora o estilo desse filme. O Scorsese, meu amigo, ele não adianta, né? Ele é o Absolute Cinema. Absolute Cinema.
Eu entendo que as pessoas gostem muito desse filme porque eu acho que a ambientação dele é impecável. Ele é um desses filmes que você assiste e você se sente meio que dentro do que tá rolando, sabe? Acho que tem algumas obras, sei lá, um Blade Runner, tem alguns filmes que eles têm esse poder que meio que te transporta pra onde os personagens estão. E pra mim, Ilha do Medo consegue fazer isso muito bem. E ele consegue fazer contexto também, porque o Blade Runner, tu deu exemplo, pode ser que muitas pessoas ficam meio dispersas, às vezes, na história, nos paralelos filosóficos que ele faz. Só que esse filme aqui, ó, ele tem essa trama de mistério e ele vai colocando vários elementinhos e você vai montando junto com o protagonista e você não consegue desligar do filme. Você quer descobrir o que tá acontecendo. Eu quero saber. O Ted reencontra o Chuck e o parceiro dele achou fichas que comprovam que o paciente 67 é Andrew Ladies e ele de fato está ali em Ashcliffe. Só que nesse meio tempo, o Ted já tá desconfiando do Chuck também e ele quer ir até o farol e ele quer ir sozinho. Então os dois, na verdade, eles vão até lá, mas eles vão em caminhos separados. E no meio desse caminho, o Ted vê o Chuck caído. E aí ele pensa assim, putz, não é possível, atacaram um cidadão, preciso ir lá socorrer ele. E aí o Ted sai desesperado atrás do Chuck, só que quando ele chega, o corpo dele já não está mais lá. O policial enxerga na caverna uma luz lá no fundinho e ele vai passando por um mundaréu de ratos até que ele encontra a verdadeira Rachel Solando, que não era uma paciente, coisa nenhuma. Tentaram mentir pro nosso querido protagonista, inventaram uma historinha. A Rachel fala, eu era uma médica aqui de dentro, tá bom? Eu fazia parte dessa instituição. E antes de ser paciente em Ashcliffe, eu trabalhei aqui. Era enfermeira? Eu era médica delegado. E ela foi rotulada como louca e tentaram prendê-la porque ela começou a questionar os métodos de Ashcliffe. Ela sabia dos podres e tentaram deixar ela quietinha, fizeram ela parecer maluca. Ela inclusive fala que o grande plano de Ashcliffe é fazer com que esses pacientes virem soldados que façam absolutamente tudo que são mandados. Eles não questionam, eles apenas fazem, como se fossem robôs. Um homem que não possa ser interrogado porque não tem lembranças para confessar. E brincadeiras à parte, a CIA de fato tentava fazer isso lá na época da Guerra Fria, então esse filme ele tem todo um contexto ali, uma motivação para ficar aparecendo essas cenas da guerra, envolvendo Ted Daniels, as atitudes dos americanos no que diz respeito a tratamento psiquiátrico. Então ele sempre traz esse tipo de informação. MK Ultra. E aqui no finalzinho, a gente ainda tem um complemento que é a Rachel explicando pra ele, ó, o negócio é o seguinte, se você tá aqui e tá tendo visões, tá tendo sonhos, tá tendo não sei o que, pode ter certeza que eles estão te dando remédios, e de fato eles estavam dando remédio pra enxaqueca dele, eles estão colocando coisas nos cigarros que você fuma, e aí ele lembra que quem oferecia os cigarros pra ele sempre era o Chuck, ele tava sem fumar, o Chuck vinha, pum, oferecia um cigarro. Então ele percebe que de fato tá todo mundo trabalhando pra que ele não consiga descobrir o que tá rolando ali. Estão MK ultralizando ele. Eles estão de olho em nós. A essa altura do campeonato, o Ted tá biluteteia, tá ligado? A cabeça dele já foi pro caralho, ele não sabe direito o que tá acontecendo, e no dia seguinte ele fala lá pro pessoal, olha, vamos voltar então, né, vamos embora, já que a gente encontrou a Rachel Solando, ela tá aqui, vou vazar junto com o Chuck. Só que o diretor do local até retruca, né, ele fala, não, mas é que você veio sozinho na balsa, né, você não tem parceiro não. Viu ele, doutor? Quem? Meu parceiro, Chuck. Não tem parceiro, delegado. Chegou aqui sozinho. Notando que algo de errado não tá certo, o Ted agora coloca o pau na mesa e diz assim, quer saber, eu vou resolver essa parada. Ele então pega a gravata horrorosa que sua mulher havia dado e decide que vai tacar fogo no carro do diretor, utilizando ela para criar uma distração. Então ele pega aquela gravata, coloca ela ali, e isso aqui tem um simbolismo interessante, que é o momento em que ele talvez decide que beleza, ele vai deixar a mulher dele ir, ele não precisa mais usar a gravata que ela deu a ele, entendeu? Aí ele vai, destrói o carro do cidadão e aproveita a distração dos guardas para chegar a nado até o farol. E é difícil nadar, tá? Então o que ele fez aqui é impressionante. Ele vai até o farol, apaga um guardinha e sabe o que ele encontra lá? O diretor Cowley. Ele tá lá. E aí vem o grande plot twist da trama, onde a gente finalmente vai entender quem é Andrew Ladies, quem é Rachel Solando, o que está acontecendo, o que é 67. Finalmente a gente entende que, na verdade, sabe quem é Andrew Ladies? Quem? O próprio Ted. O quê? Ele não estava numa investigação junto com o Chuck, coisa nenhuma. Ele era um paciente de Ashcliffe. Você está aqui há 2 anos. É um paciente desta instituição. Acha mesmo que vai me convencer de que sou louco?
Inclusive o nome dele, que brilhantemente é escondido aqui pelo filme, o filme chama ele de Ted Daniels, mas Ted é um apelido, o nome dele é Edward Daniels. Esse nome é um anagrama de Andrew Landis, são as mesmas letras organizadas de maneiras diferentes. Então o paciente 67 é Andrew Landis, que é o Ted Daniels. E Rachel Solando também é um anagrama para Dolores Chanal, que era a falecida esposa de Andrew Landis. E essa é a lei dos 4, dita anteriormente. Notou o que estes nomes têm em comum? É sua regra dos 4. E o que aconteceu aqui basicamente é que Andrew Landis matou a própria esposa há 2 anos e desde então ele é um paciente ali de Ashcliffe. Acontece que esse cidadão que foi pra guerra e tudo mais, voltou com aqueles traumas característicos dos veteranos, acabou virando um alcoólatra e não se importava com os problemas que a mulher dele demonstrava ter. Ela estava muito triste, ela estava depressiva, ela não estava bem e ele nunca dava bola pra isso. Dolores era uma louca, maníaca, depressiva e suicida. Você bebeu, ficou longe, ignorou o que todos te disseram. Dolores, para protestar, tocou fogo na casa deles. E ele ainda assim não entendia ela, não dava bola, pensava essa mulher aqui, só teve uma fase. Quem é que nunca tocou fogo nas coisas pra ver? Porque é bonito ver fogo, né? A gente ficou olhando ali a chama e tal. Então vamos se mudar, vamos lá pra uma casa do lago. Só que nessa casa do lago, num certo dia, quando ele não estava em casa, Dolores pegou seus 3 filhos, filhos do Andrew também, e afogou eles. Sua esposa afogou eles na cabana perto do lago. E essa é a menina com quem você sonha. E aqui a gente tem um flashback do Andrew chegando em casa, conversando com ela e ela falando que eles estão na escola, mas é sábado, eles não estão na escola. E aí quando ele olha no lago, tem as crianças boiando, ele vai até lá, pega elas, sai do lago e a Dolores se aproxima dele. Ela claramente está sofrendo, ela não está tendo uma vida simples e aí ele tira a vida da própria esposa e se sente muito culpado, porque não só ele matou a esposa, como ele sente que o fato de ter negado auxílio a ela quando ela pedia, de não ter dado bola para o que ela sofria, fez com que ele também fosse responsável pela morte das crianças. E é por isso que quando ele tem uma visão com a criança, a menina chega e fala para ele: você devia ter me salvado. Porque se ele tivesse ouvido a esposa dele, talvez ele tivesse salvado seus filhos também. Por favor, Senhor! Andrew Landis, para conseguir conviver com essa parada, acabou criando 2 personalidades. Uma delas é o Terry, que é um cara melhor, um cara valente, corajoso, herói de guerra. E o outro é essa personalidade reprimida, violenta e tal. Ele acabou fazendo essa parada para conseguir conviver com o que havia feito. E ele ficou 2 anos lá, o pessoal tentou resgatar a memória dele, tentou fazer ele cair na real, mas eles não conseguiram de maneira nenhuma. E daí eles tiveram essa ideia, Chuck, junto com o diretor e tudo mais, tiveram essa ideia de fazer esse teatrinho para ver se dessa maneira ele entenderia o que aconteceu. Porque caso ele não conseguisse, a única coisa que eles poderiam fazer é uma lobotomia nele. E aí eles estavam querendo muito evitar isso. Medidas permanentes serão tomadas para garantir que não machuque mais ninguém. Uma lobotomia, Andrew. Inclusive a gente vê o Dr. Cawley falando isso, né, pro Ted, e chega um momento em que o Ted se vê na parede, né, porque tudo que o cara fala faz sentido, só que ele diz assim: tá, mas e o Chuck? Eu quero saber do Chuck, vocês mataram o Chuck, vocês vão ter problema com a polícia depois. E é nesse momento que o Dr. Cawley chama o Dr. Sheehan, o psiquiatra que estava de férias e tudo mais, que na verdade é o Chuck. Cadê o meu parceiro? Você vai dizer à Polícia Federal que ele é um mecanismo de defesa? O psiquiatra responsável pelos cuidados de Andrew Landis. E é por isso que naquela cena do refeitório, quando a paciente olha de ladinho pro nosso querido Chuck, no momento que falam sobre o Dr. Sheehan, era ela deixando escapar pelo olhar que estava olhando para o verdadeiro Dr. Sheehan. Sou eu, abestado! E esse filme, quando você reassiste, você vai perceber que ele te dá várias pistas. O pessoal chega na ilha e os guardas, eles já estão tensos, mas não porque tem 2 tiras chegando na ilha, e sim porque é uma situação muito atípica pro dia a dia deles, ter que ficar fingindo isso, fazendo esse teatrinho. Tem outros momentos aqui em que os figurões ali do hospital, os psiquiatras, eles fazem alguns comentários. Por exemplo, quando eles descobrem, né, que o nome colocado no papelzinho foi Lei dos 4, quem é o paciente 67, aí tem um psiquiatra que do nada solta um comentário assim: Lei dos 4, genial. Quando conversamos essa manhã sobre o bilhete de Rachel Solando,
A lei dos 4. Eu adoro isso. Ele tá elogiando a criação que deram, entendeu? Como que eles estão fazendo isso. Porque o Andrew Ladies é dito aqui como um cara extremamente inteligente. Então eles realmente precisam fazer uma encenação que não seja tão boba, para que ele se ocupe descobrindo essas coisas e consiga chegar, no fim das contas, na verdade. Era tudo mentira! É como se eles estivessem fazendo esse teatro de remontar a mente do Andrew Ladies. Ele vai pegar vários detalhes aqui e ali e a própria mente dele vai trabalhar para chegar nessa conclusão que vai libertar ele desse trauma todo que ele carrega. Ele vai entender o que ele fez, vai entender o porquê que ele fez, vai poder ser punido pelo que ele fez, mas principalmente vai conseguir seguir em frente, que é uma coisa que ele não consegue há 2 anos. E tem muita gente que acha esse filme muito besta, porque ele faz essa coisa do teatrinho, e isso seria muito patético e tal, mas se você pesquisa um pouco sobre tratamento psiquiátrico, sobre como os loucos eram tratados no passado, você vai ver que de fato teve o período de tortura, que podia ser física ou psicológica, e depois foram tendo descobertas de como se trabalhar, como chegar na mente dessas pessoas, e pra mim é plenamente plausível o que eles fazem aqui, e o único paciente que poderia passar por isso era justamente o Andrew Ladies, que tinha toda essa experiência de combate, de investigação, inteligente e tudo mais. Eu entendo que essa alternativa faz sentido pro caso dele. Também a gente entende que, puta merda, né? O Leonardo DiCaprio, ele deve ter realmente problemas com mulheres, porque nos filmes dele, geralmente as mulheres ou matam os filhos, ou tiram a própria vida, elas são as pedras no sapato da vida do cara, né? Mulher é uma desgraça. Esse filme, aliás, é do mesmo ano de A Origem, onde a mulher dele faleceu e ele tem todo aquele lance de ir no sonho atrás dela, não conseguir se libertar da imagem dela. A mulher que não sabia se o que ela vivia era a realidade, ao passo que aqui a mulher dele também não aceita a realidade que ela tem. Loucura. Coincidência? Acho que não! Depois do encontro no farol, o Ladies acorda no dia seguinte, está lá com o seu médico psiquiatra, também o diretor do local, eles conversam e aí o Ladies parece que agora entende o que aconteceu, ele está são novamente, assume a culpa que ele teve em não escutar a própria mulher e não salvá-la e por consequência isso acabou condenando tanto a esposa dele quanto os seus filhos. Ele parece um homem são agora. Como se sente hoje? Bem, e você? Estou ótimo. Dá a entender que passou um tempo e agora ele assume o que ele fez, ele conseguiu inclusive escapar da lobotomia, né? Porque ele não vai mais voltar a ser aquela pessoa violenta, mas no momento que eles estão do lado de fora daquele hospital psiquiátrico, o Ladies fala uma coisa curiosa. Ele trata o Chuck como se fosse um parceiro dele, um agente. Ele faz um comentário tipo, temos que investigar essas coisas e tal. E aí eles percebem que o cara regrediu. Tenho que sair dessa ilha, Chuck. Voltar para o continente, porque este lugar realmente é horrível. Nesse momento, o Dr. Sheehan já faz um sinalzinho e vem os guardas para levar ele para lobotomia, porque realmente não tem outra saída para o Andrew Ladies. Só que antes de ir embora, ele vira para o Dr. Sheehan e fala o seguinte: esse lugar aqui me faz pensar, é melhor viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? E aí Andrew Ladies caminha em direção aos guardas e acompanha eles, aparentemente sabendo que ele vai ir para a lobotomia. O que dá a entender desse final, uma das leituras que você pode fazer é que de fato ele voltou a ter a bipolaridade dele, ou de que talvez agora sabendo do que aconteceu, ele não consegue conviver. Ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, então ele prefere só deixar de visualizar esse mundo como alguém vivo. Talvez ele apague a mente, ele vira um vegetal e pra ele basta isso. Inclusive, aqui nesse filme tem uma paciente que comenta que ela nem gostaria mais de sair de Ashcliff, porque ela não saberia viver lá fora. Ela não sabe mais como é a vida lá, ela só conhece a vida ali. E pra mim esse final eu entendo que ele pode ser interpretativo, mas pra mim a postura do Andrew Ladies indo junto com os guardas, dando uma olhada pro diretor, eu acho que ele tá muito sóbrio, ele entendeu tudo que tá acontecendo, só que realmente não tem por que ele seguir vivendo depois de saber tudo que ele passou e tudo que ele fez nessa vida. Eu amei viver, eu amei te ver, eu amei te ver. Ilha do
Medo custou 80 milhões e faturou 294, a maior bilheteria da história da carreira do Martin Scorsese até chegar o Lobo de Wall Street e passar. E as críticas não foram tão positivas assim não, tá? Teve muita gente que comentou que todo esse teatrinho é um pouco exagerado, você tem que levar muitas coisas em consideração para aceitar que a narrativa possa acontecer, mas é engraçado que o público já tem uma visão diferente. E para muitas pessoas, esse aqui é o melhor filme do Martin Scorsese. Eu sei que talvez essas pessoas não tenham visto todos os filmes do cara, mas é impressionante como é popular, né? Esse filme é muito conhecido, sei lá, as pessoas adoram esse filme e o que eu acho que é muito bom, porque o filme de fato é excelente. Eu acho esse daqui um filmaço pra mim, ele tem um clima que me ganha muito, me transporto pra essa história, eu gosto muito de assistir ele. Eu não acho que ele é o melhor filme do Martin Scorsese, eu acho que ele não está entre os 5 melhores filmes do Martin Scorsese, mas isso não é um demérito, porque o Martin Scorsese tem muito filme bom e esse aqui é mais um deles, é um filmaço. E é uma baita experiência também, se você nunca viu o filme, agora vai perder bastante da coisa, né? Mas talvez você tem a oportunidade de apresentar para alguém que não viu o filme ainda, você vê junto com ela e pegar esses detalhes, essas surpresas, a investigação, o grande acontecimento, o plot twist e depois rever o filme sob essa nova ótica, é uma experiência muito da hora. Não é um filme perfeito para mim, tá longe de ser perfeito, mas ele é um filme que com certeza é uma experiência muito memorável. É difícil esquecer esse filme, né? E é por isso que ele recebe o selo aqui do canal Piuí de Filme Stop. Então é isso, pessoal. Se você gosta de A Ilha do Medo, comenta aqui embaixo a sua opinião. Se não gosta, comenta também. E não se esquece de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, que está no YouTube.